criação no Antigo Testamento. Introdução. A fé do Antigo Testamento na criação conta com um texto ontológico que também é uma cosmogonia presente na Bíblia. Gênesis 1, de 1 a 2, 4b. Mas esse texto levanta difíceis problemas interpretativos. Em que chave de interpretação há de ser lido? Trata-se de um tipo de reportagem retrospectiva das origens que indicaria como foram criados o céu, a terra, os seres? Assim foi entendido durante séculos. Primeiro foi a Revolução Copernicana, depois a teoria darwinista da evolução e as ciências cosmológicas que, depois de tornar inviável esse gênero, acabaram por tornar inviável esse gênero de leitura. O contraste entre o relato bíblico e os dados científicos era espetacular demais para que pudesse ser absolvido harmonizações concordistas. Portanto, abandonada a interpretação literária, cabe entender o relato não como uma página de ciências naturais que nos informa sobre como se deu a criação, mas como uma reflexão religiosa que é por si independente do revestimento literário concretamente adotado, por sobre o qual existe alguma coisa digna de ser ouvida e acreditada. Pois bem, para que não seja taxada de oportunista, esta ótica interpretativa tem de ser avaliada a partir do próprio contexto bíblico. Isto é, se não se quer dar a impressão de uma retirada estratégica diante da ofensiva de circunstâncias adversas, é preciso descobrir na própria Bíblia qual foi a intenção genuína do autor de Gênesis 1. Isso é muito importante. Que tipo de mensagem teria pretendido transmitir e qual é, portanto, a doutrina que pretende ensinar. Em suma, a primeira tarefa de uma teologia bíblica da criação há de ser a de detectar a perspectiva segundo a qual os autores sagrados contemplam a questão. Na verdade, a doutrina cristã da criação não podia responder às objeções provenientes das ciências naturais enquanto não fosse capaz de oferecer uma leitura criticamente solvente do relato bíblico das origens. Dito de outra forma, era preciso mostrar de maneira plausível, com os recursos de uma análise literária confiável, que a Bíblia não ensina a criação do mundo em 6 dias, a aparição da luz antes das estrelas, a concepção fixista da biosfera, etc. Tudo isso não era possível até a renovação da exegese bíblica e o emprego dos novos métodos hermenêuticos, que libertaram a teologia do pesado fardo do biblicismo fundamentalista. Assim, enquanto não se descobriu que Gênesis 1, 2, 4a e Gênesis 2, 4b, 3, pertenciam a 2 fontes literárias diversas ou que a literatura extra-bíblica contemporânea desses textos narrava acontecimentos parecidos, criação, queda, dilúvio, dispersão dos povos, etc. Com chaves simbólicas parecidas, seu entendimento cabal estava bloqueado por obstáculos insuperáveis. O conhecimento das cosmogonias dos povos circunvizinhos, por exemplo, ajudou os exegetas a considerar que os autores de Gênesis 1:11 não pretendiam ser originais no tocante aos materiais empregados em seus relatos. Tanto eles como seus ouvintes sabiam muito bem que os materiais não eram novos. A originalidade se colocava em outro nível. Com as suas versões, os hagiógrafos
se esforçavam por tentar uma ponte entre todas as velhas crenças populares que são citadas em seus escritos e a fé em Yahvé. Em suma, Gênesis 1 não é diretamente abordável, a não ser através de um rodeio que possa situar o texto em seu contexto e nos proporcione as chaves interpretativas de sua leitura. Portanto, examinaremos os antecedentes da fé bíblica na criação e as suas primeiras formulações explícitas nos profetas do exílio. Feito isso, podemos nos aproximar do relato genesíaco das origens. A doutrina ali contida será completada pelos dados obtidos do restante do Antigo Testamento, literatura sapiencial, Salmos e, finalmente, 2 Macabeus 7. Estou colocando a perspectiva daquilo que nós vamos estudar, falando da criação no Antigo Testamento. Então, um passo importante: antecedentes da fé bíblica na criação. Como ocorre o credo cristão, creio em Deus Criador, também na Bíblia, o contexto próprio da fé na criação é a fé em Deus. Portanto, a pergunta sobre a origem da fé criacionista está inseparavelmente unida ao modo como Israel concebeu Deus. Esse é o ponto de partida quando se indaga sobre as premissas da doutrina bíblica da criação. Não, atenção nisso, porque ao estudar a doutrina da criação, a primeira verdade que se vem à tona é a fé em Deus. Dentro desse primeiro ponto, então, 1.1, um Deus da história com o poder sobre a natureza. Há muitos anos, é comum a afirmação de que a fé na Bíblia em Deus não está ligada à natureza, como em outras culturas, mas sim à história. Uma antiquíssima profissão de fé israelita, em Deuteronômio 26, 5 a 10, confirma de maneira eficaz essa singularidade do discurso bíblico sobre Deus. Nela é narrada uma série de acontecimentos: o nomadismo miserável, a escravidão do Egito, a libertação, a cansativa conquista e o assentamento final de Canaã, que fazem com que Israel capte a existência de um ser, Yahvé, que cuida dele, guia-o e o salva. Mas Deuteronômio 26, 5 seguinte nos interessa também por outra razão. O texto destaca nitidamente a imensa distância que existe entre essa profissão de fé particularista, concreta, sobre o Deus de um pequeno clã e a proclamação de Yahvé como Criador do mundo. Tem presente, através justamente dos textos bíblicos, vamos verificar que o povo hebreu passou a ter consciência de um Deus Criador posteriormente. Primeiro foi a experiência da fé, da intervenção desse Deus na vida desse povo. Antes fizeram a experiência do relacionamento com Deus. No texto, Yahvé é um pouco mais que um Deus doméstico que cuida dos seus, um Deus junto aos deuses de outros povos. Isso não é a concepção primitiva do povo de Israel. E aqui nós encontramos Juízes 11, 24, 1 Samuel 26, 19, 2 Reis 3, 27. De que maneira se pode então interligar a história de Israel com a origem do mundo? Como poderia o Deus de uns poucos nômades ter se tornado o Senhor do universo? Imagine, tudo começou com a escolha de Abraão, um pequeno grupo nômade, uma pequena tribo. O exame de 3 passagens que remontam a extratos muito antigos da tradição oferece-nos um princípio de resposta. Em Josué 10, 5 a 13, conta-se um episódio da conquista da Palestina, do qual se dão 2 versões, uma em prosa, versículos 5 a 10, e outro em verso, versículos 12 a 13. Em ambas se fala de um acontecimento extraordinário, granizo, a detenção do sol, donde se destaca um ponto comum: Yahvé intervém em auxílio de seu povo, versículos 8 a 14. A maneira com que essa ajuda se concretiza
parece acidental. O relato poético, que faz com que o Sol interrompa sua trajetória, é mais hiperbólico. O essencial, tanto numa como na outra versão, é que Yahvé pôde influir no curso da natureza para salvar o povo. O Deus de Israel se mostra suficientemente poderoso para manipular a seu arbítrio os fenômenos naturais. A natureza é posta por ele a serviço de um desígnio histórico, a conquista. Tinha sido prometida a terra prometida. Abraão, e depois, através da história do povo, isso acontece. Assim, Israel vê na natureza algo que se submete a alguém para os propósitos de sua história. A questão histórica da detenção do Sol, um dos ingredientes do infeliz caso Galileu, nesse contexto, obviamente, é lógica. Aqui é muito importante. Deus intervém na natureza, mostra o seu poder para revelar a esse povo que ele caminha com esse povo, jamais abandona esse povo. Isaías 4:5 é outro exemplo de um acontecimento notável visto em prosa, capítulo 4, e em verso, capítulo 5, que é o canto de Débora. A versão prosaica limita-se a constatar que a vitória foi alcançada não pelos recursos próprios de Israel, mas pela intervenção divina. Versículo 15 e 23. O cântico, por sua vez, idealiza essa intervenção, valendo-se de elementos maravilhosos. Diversas forças naturais, personalizadas, lutam ao lado de Israel. A terra, as nuvens, as estrelas, as águas. Capítulo 5, versículo 4 a 5, capítulo 19 e depois versículos 19 e 21. Portanto, o essencial, o denominador comum às duas versões é que Yahvé salva e nada pode resistir a ele. Se necessário, pode provocar terremotos, cataclismas siderais, etc. A natureza serve a Yahvé, mas em função do povo, Yahvé sustentando o seu povo de todas as formas. Em Êxodo 15, 1 a 8, podemos acompanhar os vestígios do conto triunfal com o qual os israelitas celebraram o acontecimento mais importante de sua história, a saída do Egito. Foi esse gesto glorioso que persuadiu Israel de que seu Deus era um Deus salvador. A inesquecível experiência ficou impressa para sempre na memória coletiva de Israel. Também aqui todos os elementos naturais curvam-se docilmente à vontade de Yahvé, que quer libertar os seus. Versículos 4, 8, 10, 12. A conclusão que se impõe é: Yahvé reina. Sem dúvida, reconhece-se nesses trechos o poder de Yahvé. Só basta pensar nas 10 pragas, por exemplo. Mas não se tratará de um poder circunstancial, como se interviesse de vez em quando, nos momentos críticos, sobre a natureza? Terá também um poder absoluto e limitado? Outra série de passagens em escala ascendente nos permitirá responder essa pergunta. E aí, 1.2. Um poder ilimitado a serviço da aliança. Yahvé é um Deus celeste. Ideia bastante primitiva e comum a muitas religiões. O céu é, ao mesmo tempo, o espaço sagrado e um ponto de partida idôneo para uma ação eficaz sobre a terra. Aqui nós encontramos em Gênesis 28, de 12 a 13, Salmo 2, 4 e Salmo 27, Salmo 115, 3. Assim, o poder de Yahvé não se deixa especializar por sua localização espacial. Ele não é um Deus do trovão ou da chuva, nem dos astros. Seu caráter celeste lhe confere uma potestade tão fundamental, incondicional, inexpugnável, que, a rigor, não necessita de exibições espetaculares para se manifestar. Pôde fazer-se presente não apenas no furacão, nem no tremor da terra ou no fogo, mas também na brisa. 1 Reis 19, 1, 13. Em outras palavras, Yahvé não se identifica pura e simplesmente com qualquer dos poderes cósmicos.
Quando se lhe pergunta quem ele é, dá uma resposta enigmática. Eu sou aquele que é. Êxodo 3,14. Que em última instância remete à história de salvação, não à natureza. Mais precisamente por isso, seu poder é exercido sem restrições de lugar ou de instrumentos naturais. Yahvé pode intervir em qualquer lugar e usar como vínculo todo tipo de fenômeno, desde os mais violentos e insólitos aos mais pacíficos e cotidianos. Assim, a ideia desse poder, nem especializado e nem localizado, leva de um poder que, no fim, se revela ilimitado e universal. O que está no céu supera absolutamente a terra. E aqui uma citação muito bonita do Salmo 57. Ó Deus, eleva-te acima do céu, tua glória domine sobre a terra inteira. Depois o Salmo também, Deuteronômio 4,39. Yahvé é o único Deus, tanto no alto do céu como cá embaixo na terra. Então, qual é a conclusão a tomar diante dos textos examinados até aqui? Que a imagem de Deus que nos é transmitida por eles contém virtualmente a ideia de criação? Se Yahvé reina, é quem fez tudo e tudo pode. Não será porque foi Ele mesmo que fez tudo? Tomadas em conjunto, as passagens que acabamos de ver parecem implicar um estado embrionário da fé na criação. Westermann, grande exegeta, polemizando com von Rad, outro grande exegeta, mantém que o pensamento da criação teve de ser anterior ao da aliança, ainda que apenas fosse por se tratar de um lugar comum nas culturas do Oriente Médio. Provavelmente, seu caráter de verdade óbvia fez com que se desse por subentendida e não fosse proposta finalmente em primeira instância. Tudo o que vimos até agora confirma a tese de Westermann. No entanto, é preciso dizer algo mais, de imediato. O arbítrio divino principal que se destaca nos textos examinados não é tanto a onipotência, mas a bondade de Yahvé. O amor de Yahvé pelo seu povo fez com que ele intervisse na natureza, etc. Com efeito, sob diversos episódios e manifestações de seu poder, se encontra uma espécie de leitmotiv. Leitmotiv significa aquilo que produz movimento, que faz acontecer. A promessa a Abraão será cumprida. Isto é confirmado pela saída do Egito, pelas vicissitudes da conquista, pelas inúmeras intervenções de Yahvé na história. No fundo, portanto, o conceito teologicamente primário é o da aliança, não da criação. E Yahvé escolheu Abraão, ele promete um povo e uma terra, conforme Gênesis 12, 1 a 4. A promessa será ratificada por um pacto, Gênesis 15, 1, 21 e 17. 17 depois, 17 de 1 a 8. Em virtude dessa aliança, Deus escolhe Israel. Podia ter escolhido outros povos, pois todas as nações e a terra inteira lhe pertencem, mas amou mais a Israel. Deuteronômio 7, 6, 8. Olha que maravilha, é mesmo uma preferência. O povo de Israel é o povo de Deus, não é um povo qualquer. É o adjunto adnominal restritivo de Deus, no latim é o genitivo. Isso implica escolha, preferência, pertença. Que maravilha essa experiência bíblica desse povo escolhido. Portanto, esse seria o primeiro conceito teológico explicitamente cunhado pela fé israelita, a aliança. Antes de formar uma doutrina criacionista expressa, Israel se deu conta de que seu Deus havia criado um povo gratuitamente, do nada. E aqui é importante ter presente que a reflexão e o escrito do relato da criação é posterior à libertação do Egito. Primeiro o povo fez a experiência do poder de Deus, libertando esse povo da escravidão do Egito. O mesmo Deus que venceu o poder do faraó é o Deus que age no caos, criando o cosmo. E continuando, nesse trabalho de criação do povo, Yahvé expressou um poder ilimitado. De um grupo de escravos formou uma nação poderosa.
a umas poucas famílias nômades deu uma rica e estável residência. E tudo isso passando por sobre inimigos poderosos e inúmeras dificuldades. Como é bonito ler a Bíblia vendo essa bondade, esse poder de Deus agindo em favor do seu povo eleito. Essa preeminência da ideia da aliança sobre a de criação tem seu correlato teológico na liturgia. A festa principal de Israel não é como acontecia em outros povos vizinhos, a celebração do dia da criação, mas a Páscoa, comemoração da aliança, conforme Êxodo 12:14. Pois bem, o próprio conceito de aliança tinha de provar cedo ou tarde a explicitação da ideia da criação. Uma criação, ademais, compreendida no horizonte teológico da aliança. Esse passo será dado pelo profetismo exílico. Da fé implícita à fé explícita, os profetas do exílio. Se as três doxologias de Amós, presente em Amós 4:13, 5:8-9, depois 9:5-6, em que se menciona o feito criador, são adições posteriores introduzidas para o uso litúrgico, como se mantém comumente, Jeremias seria o primeiro profeta que fala explicitamente da criação. Jeremias 32:17, 33, 25, 26. Mas será o Deuteronômio quem desenvolverá sistematicamente a ideia como elemento condutor de sua mensagem profética. O livro da Consolação, Isaías 40 seguinte, o desterro fez desencadear uma profunda crise de fé e confiança entre os israelitas. Aí surge a pergunta, por acaso seria Yahvé agora incapaz de salvar o seu povo como salvara uma vez no Egito? Afinal de contas, será seu poder ilimitado? O profeta responde a essas perguntas com uma enfática proclamação de confiança. A força de Yahvé não conhece limites. Aquele que libertou o povo da escravidão dos egípcios voltará a salvá-lo agora. Aquele que criou um povo do nada irá recriá-lo. Isso é possível, e certo porque Yahvé é o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Como se vê, a explicação da fé na criação é tardia. Produz-se numa circunstância histórica concreta e responde motivos estritamente religiosos. É a fé. Tentada pela incredulidade, desalentada pelo desastre histórico do desterro, desafiada pela cultura pagã da Babilônia e sua liturgia cosmogônia, que vai provar a emergência do feito da criação na consciência crente do povo. Assim, o tema continua sendo secundário. Sua utilização está em função da ideia fundamental, a aliança. A criação do cosmo é um contraponto da recriação de Israel. Os motivos concomitantes continuam sendo os mesmos da teologia da aliança. A revelação histórica de um Deus amoroso e fiel. Os pontos mais destacados dessa teologia profética da criação são os seguintes. Se Deus pode decidir o fim de tudo, é porque tudo tem nele o seu princípio. E aí algumas citações. Isaías 40, 22, 28. Ele está entronizado sobre o ciclo da terra, cujos habitantes são gafanhotos. Ele reduz os príncipes a nada e faz dos juízes da terra coisa vã. Elevai os olhos para o alto e vede quem criou estes astros. Yahvé é um Deus eterno, criador das regiões mais remotas da terra. Ou então outra citação, Isaías 44, 24, 26. Assim diz Deus, Yahvé, que criou os céus e os estendeu. Eu, Yahvé, te chamei. Eu te pus como aliança do povo. Isaías 42, 5, 6. Assim diz Yahvé, o teu Redentor. Eu, Yahvé, é que fiz tudo. Que digo a Jerusalém, tu serás reabilitada. E a cidade de Judá, vós sereis reconstruídas. Isaías 44, 24, 26. B. É a este poder onímono
que recorrem os profetas para confortar a fé de Israel na aliança. Jeremias 31, 35 e 37, 32, 17 e 22 e, sobretudo, Isaías 51, 9 e 11. Desperta, desperta, mune-te de força, ó braço de Yahvé. Não és tu que despedaçou Raabe, que trespassou o dragão? Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, e fez do fundo do mar um caminho, a fim de que os resgatados passassem? Assim voltarão os que foram libertados por Yahvé. Chegarão a Sião gritando de alegria, trazendo consigo uma alegria eterna. O profeta lembra fatos acontecidos no momento crítico para o povo. Se Deus no passado agiu do lado desse povo, libertando esse povo, amando esse povo, esse mesmo Deus que outrora agiu, agora está agindo, não abandonou o seu povo. Então, renova-se a fé no presente, olhando para fatos acontecidos, para experiências vividas. Só para dar um salto no Novo Testamento, em cada Santa Missa, o que nós recordamos? Morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Se volta a fazer memória de fatos acontecidos. Voltando para o Antigo Testamento, para este texto singular convergem os três grandes momentos da história. Criação, com as alusões ao mítico combate com o caos personificado, libertação do Egito, restauração do povo, e aqui nós unimos, tem presente, protologia, a criação, soteriologia, a salvação, e a salvação, a escatologia, a salvação plena, definitiva, se encontra numa passagem que discorre sem transição do cosmológico ao histórico, da criação à aliança. O Deus da graça também é o Deus da natureza. Entre esta e aquela não existe oposição, mas sim continuidade. O ato criador antecipa a gesta libertadora. Gesta libertadora são gestos concretos de Deus que libertam o homem. E ambas as ações garantem o que ainda está por se realizar. Veja bem, no presente se faz memória de fatos acontecidos no passado para renovar a fé no presente. E ao mesmo tempo se abre para um futuro. Deus está presente e conduz a termo o seu povo. Em outras palavras, Deus escolhe quem Ele quer, chama quem Ele quer, sustenta quem Ele chama e conclui, realiza aquilo para o qual chama. Então, o mesmo e único Deus executa ao mesmo tempo e único plano de salvação do passado e do futuro, plano de salvação do passado e do futuro. Aquilo que já aconteceu não interessa em si e por si, mas enquanto crença naquilo que ainda está por acontecer. Isso é muito importante. Eu faço memória de algo acontecido no passado que sustenta a minha fé no presente e coloco uma certeza de uma realização futura, porque é Deus que faz a obra e, repito, Deus leva a termo quando Ele começa algo. Então, item C. Além de servir para manter a confiança decaída, a potestade criadora de Yahvé, é usada como argumento para superar a tentação da idolatria. Enquanto os deuses dos gentios são obras dos homens e o resto dos seres são obras de Yahvé, Isaías 46, 1 a 10. O texto sarcástico, aqui entre parênteses, o texto sarcástico, aliás, o tema sarcástico do texto não tem precedentes, dado que Jeremias 10, 1, 16, de estilo muito semelhante, é comumente considerado como inautêntico, redigido precisamente na linha de passagens análogas ao Deutero Isaías. Feche parênteses. Aqui, para explicar melhor isso, os deuses são Tohu, igual caos ou nada. Isaías 42, 20, 43, 10. Não agem nem salvam, conforme 1 Samuel 12, 21. Não apostateis para vos entregardes a ídolos de nada, que para nada servem, porque nenhum auxílio pode oferecer, pois nada são. Aqui o profeta falando para o povo que todos os ídolos de outros povos é o nada, não realiza nada, só Deus é criador e realiza as coisas. A realidade de um ser que não atua, passivo, inerme, é como se não existisse, é nada. O mundo, criação de Yahvé, ao contrário, é o não tohu, o não caótico.
algo realmente existente. Isaías 45, 18. Para denotar a ação criadora exclusiva de Deus, emprega-se um termo técnico, é o verbo bara. O Deuterossímio Isaías utiliza-o de maneira abundante, a terça parte das mais de 40 vezes em que aparece na Bíblia. É de notar que se trata de um verbo estritamente teológico. Seu sujeito é Yahvé, sempre, unicamente, e nunca se menciona uma matéria exquá, um instrumento ou uma colaboração. Sua ênfase recai sobre o caráter de ineditismo do criado. Isaías 43, 18 e 19. Portanto, designa uma ação incomparável, não homologada a nenhuma outra, especialmente divina. Ao contrário, ocorre com outros verbos como fazer, modelar, formar, etc., que pertencem ao vocabulário artesanal. Aqui é para enfatizar que esse verbo bará se refere ao ato de criar, mas é um ato de criar unicamente de Deus, é criar a partir do nada. No Deuterossímio Isaías, bará, o verbo bará, aplica-se tanto ao falar de objetivos cósmicos 40:28, 41:20, 45:2, como tratando de realizações históricas salvíficas. Yahvé tanto é criador de Israel como do universo. Ou melhor, porque é criador de Israel, tem de ser também do mundo. E mais, Yahvé é criador de Israel, portanto, é também seu Salvador. A Isaías 43:1, o Criador de Jacó, o seu Goel, seu Redentor, é Yahvé. Similarmente, pode-se conjecturar que o Criador do mundo é também o Salvador do criado. É isso com tanto mais razão, bara denota não apenas a ação de dar princípio à realidade, mas também a ação consumadora dessa realidade. Assim, o verbo oscila entre o próton e o scaton, associando novamente a ideia de criação com a de salvação. Próton é a origem, scaton é o fim. Deus cria para salvar e salvar definitivamente o ser humano. Em resumo, durante muitos séculos, o homem bíblico não precisou formular como artigo de fé o creio em Deus, Criador do céu e da terra. Que Deus era a origem da realidade era tão óbvia e indiscutível que não precisava ser sancionado dogmaticamente. A criação, mais que objeto de fé, era em Israel uma pressuposição básica de seus hábitos mentais. Por outro lado, os israelitas não parecem ter sentido a curiosidade cosmológica que distinguia seus vizinhos. Isso porque sua atenção não estava polarizada pela natureza, mas pela história. Quando, finalmente, numa data relativamente tardia, fica explicitada a fé na criação, implicitada até então na persuasão do poder limitado de Yahvé, a causa é a situação de crise de fé e de confiança no futuro da aliança, originada pelas infelizes condições do exílio. Nessa situação, a doutrina criacionista implícita, além de uma afirmação teorética sobre a origem da realidade, uma exortação ao povo oprimido, era também uma exortação ao povo oprimido. Israel, humilhado pela escravidão da Babilônia, pôde ser libertado por um Deus mais forte que as potências opressoras. As asserções sobre a criação são o contraponto ao cantos firmos de Yahvé, Salvador de Israel, e formulam-se com um vocabulário. O verbo bará, a criação pela palavra, sintomaticamente flutuante entre as referências à criação ou à recriação do povo. É evidente que o interesse por uma formulação profana acaba sendo estranha aos hagiógrafos, movidos por uma finalidade nítida e exclusivamente religiosa. No campo dos conhecimentos científicos, a contribuição dessa teologia da criação é nula. O que ela oferece, de novo, localiza-se em outro âmbito da compreensão do real, numa visão do mundo como originado por um Deus santo, fiel e amoroso, e como o destinado a uma aliança que é a salvação de tudo que foi criado.